Olá! Estamos iniciando a análise simbólica dos contos de fadas, e para isso escolhemos um dos mais conhecidos contos dos irmãos Grimm, Branca de Neve. Vamos ler um parágrafo de cada vez, e logo após, analisaremos seu conteúdo simbólico. Vamos começar? Era uma vez uma rainha que, certo dia, no meio do inverno, quando flocos de neve caíam do céu como se fossem penas, costurava sentada junto da janela, cujo caixilho era de ébano negro. O conceito de Era uma Vez carrega consigo três ideias. Primeiro, a ideia de um tempo cíclico e eterno, remete a um tempo sagrado, mítico e eterno, ao qual Mircea Eliade refere-se como in illo tempore, ou naquele tempo, cuja finalidade é registrar a atemporalidade daquilo que será tratado e conduzir o ouvinte a um tempo paralelo ao eterno, onde as leis do mundo material e racional não se aplicam completamente. Segundo, a ideia de universalidade da mensagem. O que vem depois do Era uma Vez é sobre o que sempre acontece com o ser humano em sua jornada interior. Sendo assim, todos os personagens, objetos, ações, etc., representam elementos da natureza humana. Esta segunda ideia complementa a ideia do tempo cíclico e eterno. Terceiro, a ideia de transição de consciência. É uma ferramenta filosófica que sinaliza àqueles que conseguem penetrar no universo simbólico do conto sobre a presença desse domínio, onde os símbolos falam mais alto que a lógica. Para esse grupo, a história se propõe a apresentar em uma camada simbólica adjacente um espelho atemporal da intimidade da alma humana. Tivemos que fazer um esforço titânico para sintetizar essa ideia, e recomendamos aos interessados a consulta de algumas fontes que, sem dúvida, irão expandi-la e muito. Jordan Peterson e Lúcia Helena Galvão, vídeos diversos no YouTube. Mircea Eliade, livro História das Crenças e das Ideias Religiosas. Joseph Campbell, livro O Herói de Mil Faces. Uma rainha. Temos novamente dois conceitos operando em conjunto nesse símbolo. Primeiro conceito, o feminino, sempre associado com o mundo material, a matéria, a natureza no sentido de criação divina. Este é um símbolo muito antigo que pode ser encontrado no mito grego de Gaia, no Pachamama das culturas andinas, no Yin-Yang da cultura oriental e em muitos outros. O conceito de feminino carrega ainda as seguintes ideias: a Mãe Terra, com o sentido de fertilidade, densidade, transitoriedade, entre outros. O mundo dos sentidos humanos, que entregam à mente humana as sensações, mas que também requerem a satisfação. O corpo físico, que é a casa da alma. A compreensão desse símbolo lança à luz, por exemplo, a fala de Jesus, apresentada pelo evangelista Mateus 11:11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Notem que Jesus apresenta João Batista como o maior nascido de mulher, ou seja, do mundo físico ou material, do qual ele mesmo, Jesus, não fazia parte. Segundo conceito, a nobreza, rainha, representa a integração entre o feminino, matéria, e o masculino, espírito. Essa integração geralmente manifesta uma consciência dotada de sabedoria, ordem, maturidade, paciência, generosidade, etc. Indica uma capacidade de reinar sobre a matéria, ou, em outras palavras, de caminhar sobre as águas, sinônimo de feminino. Em resumo, a nobreza é a capacidade de unir aquilo que é bom ao belo e ao justo. Finalmente, é preciso ressaltar que ao explicarmos os conceitos masculino-feminino no universo simbólico, não estamos nos referindo à sexualidade, mas a dois elementos presentes na natureza humana, ou seja, dentro de cada um de nós. O elemento material, cujo símbolo feminino se autoexplica pelo conceito de mãe natureza, e o elemento divino, cujo símbolo masculino
se autoexplica pelo conceito Deus Pai. Aqueles que quiserem se aprofundar nesse assunto, recomendamos a leitura do livro A Grande Mãe, um estudo histórico sobre os arquétipos, simbolismos e as manifestações femininas do inconsciente, do Dr. Eric Neumann. Vamos a mais um conceito interessante. Certo dia, no meio do inverno. O emprego da estação do ano inverno indica a passagem de todo um ciclo, da primavera para o verão, seguido pelo outono e terminando no inverno. Apresenta desta forma não somente a existência de uma experiência cíclica, mas também que a atual experiência está chegando ao final. Em conjunto com o símbolo da rainha, o inverno indica o esgotamento das possibilidades de crescimento no atual patamar de consciência, que representa a capacidade de percepção e compreensão da vida, fruto das experiências e escolhas que foram muito boas, pois produziram a nobreza da rainha. Isoladamente, o inverno representa a chegada a um novo limiar. Os limiares são pontos de transição, mais ou menos como um portal cujos desafios exigem esforço e transformação para passar a um nível superior. São momentos de crise ou de aprendizado profundo, que funcionam como as portas para novos estados de consciência. Daí a citação do Cristo no Evangelho de Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A escolha dos ciclos das estações indica que o grande objetivo é a ampliação da consciência. Isso significa sair de uma percepção limitada e gradualmente alcançar níveis mais elevados de compreensão e integração ao longo da existência. Uma ideia simbólica que nos dias de hoje está esvaziada é a de costurar sentada. Na Idade Média, período em que Branca de Neve era contada de forma oral pela Alemanha até meados do século XIX, o simbolismo do ato de costurar trazia à tona as ideias de conexão, reconciliação e união. Pela costura, uniam-se as partes distintas, criando com elas um todo. Outra ideia importante é a de reparar ou reconstruir algo danificado. O ato de costurar representava ainda fazer durar aquilo que é valioso. Precisamos lembrar que todas essas ideias em um conto de fadas nos remetem à natureza humana ou ao universo da intimidade de cada um de nós, ou seja, a capacidade de conexão do ser consigo próprio, o autodescobrimento. Uma das mais poderosas metáforas na literatura religiosa apresenta a linha de costura como o fio do destino com que Deus tece a humanidade. No contexto da nossa história, a consciência vitoriosa da rainha costura, ou seja, reflete nos desafios exigidos pelo novo patamar de consciência ao qual está prestes a ingressar. Um movimento bastante semelhante a este está presente no livro Confissões de Santo Agostinho. A capacidade de olhar para dentro de si mesmo em busca dos próprios defeitos e desafios, ou, em outras palavras, ver a escuridão que compete a si mesmo iluminar. O símbolo da janela. O ditado "Os olhos são a janela da alma" apresenta um conceito importante para compreender o simbolismo da janela como uma ponte entre o mundo interior, ou seja, a alma e as emoções, e o exterior, ou a consciência. No contexto da nossa história, o símbolo da janela é apresentado juntamente com o ato de costurar. Dessa forma, ele representa, além da vigilância moral, um esforço de trazer para a consciência algo que ainda não estava lá. Platão via o corpo como a prisão da alma e os olhos como um meio de conexão e escape. O Cristo também usa o simbolismo dos olhos na metáfora "o olho é a luz do corpo". Se teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Em todos esses casos, a janela, ou o olho, simbolizam a capacidade de distinguir conscientemente o bem do mal e orientar a vida conforme valores superiores. Quando o olho é são, ou seja, a consciência, toda a pessoa, do latim persona, que originalmente significava máscara de teatro usada pelos atores romanos, se torna iluminada, pois sua consciência não está dividida ou obscurecida.
Vamos analisar o parágrafo novamente agora com os elementos simbólicos que acabamos de encontrar? O texto: Era uma vez uma rainha que, certo dia, no meio do inverno, quando flocos de neve caíam do céu como se fossem penas, costurava sentada junto da janela, cujo caixilho era de ébano negro. Relata uma consciência saudável que entra em contato com o inverno, ou seja, uma situação, um evento ou uma experiência desafiadora. A nobreza de consciência é lúcida o suficiente para que investigue em sua intimidade e não fora dela as origens de seu desafio. Essa mesma nobreza tem também a força necessária para costurar suas descobertas ao mundo da consciência, sem tentar esconder a própria feiura sobre o tapete da inconsciência. Parece que está tudo indo bem, né? Onde será que essa história vai nos levar? Isso a gente descobre no próximo episódio de Branca de Neve. Até lá!